Vamos mergulhar hoje numa história fascinante sobre o poder que existe dentro da nossa mente. E a gente vai fazer isso acompanhando a jornada de um verdadeiro pioneiro no assunto, Sidney Borba. Se prepare, porque essa análise pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga a nossa própria consciência. E olha só onde tudo isso começa. Com essa negociação pra lá de inusitada. Pode parecer estranho, né? Mas essa troca, 2 galinhas por um livro, foi a faísca que deu início a uma vida inteira de investigação sobre os segredos da mente humana. A cena é a seguinte: um vilarejo pequeno, um jovem Sidney Borba, totalmente fascinado pelo mágico de um círculo que passava pela cidade. E uma troca que, sem ele saber, ia definir o seu destino para sempre. No lugar das galinhas, o que ele recebeu foi um livro grosso de capa preta. E dentro dele, gente, tinha uma promessa poderosíssima. Qualquer pessoa pode transformar a própria vida se, e aqui está o segredo, se mudar a natureza dos seus pensamentos. Simples assim. E foi essa ideia, uma única ideia, que levou o Borba a explorar a força mais incrível que a gente tem, mas que, na maioria das vezes, a gente ignora. A nossa mente subconsciente. E aqui tem um conceito que é uau, fascinante. Pensa no subconsciente como um servo fiel. Ele não julga, ele não questiona. Ele simplesmente aceita os pensamentos que a gente mais alimenta, sejam eles bons ou ruins, e trabalha sem parar para tornar aquilo a nossa realidade. Essa parábola das 2 rãs ilustra isso perfeitamente. As 2 enfrentam a mesmíssima crise, caem num pote de leite. A rã negativa entra em pânico, desiste e se afoga. Já a positiva, ela continua agindo, batendo as pernas sem parar até que, de tanto bater, transforma o leite em manteiga e consegue escapar. A lição é muito clara. O problema não era a situação, mas a programação mental de cada uma. O Borba descobriu que a mente opera em diferentes frequências, sabe? Tipo as estações de um rádio. E a chave para a mudança, o grande pulo do gato, era acessar o estado alfa. Pensa num livro calmo, relaxado, onde a mente fica, olha só isso, 20 vezes mais receptiva a novas programações. É basicamente a porta de entrada para o subconsciente. Mas o Borba não ficou só na teoria, não. Ele pegou esses conceitos todos e começou a aplicar de um jeito muito público, alcançando milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é curioso, porque depois de superar muita zombaria por causa da sua voz fina, com muito treino e dedicação, ele conseguiu um emprego no rádio. E foi ali que o trabalho de transformação em massa realmente começou. Lá em 1983, na Rádio Difusora de Porto Alegre, ele fez uma coisa inédita: relaxamentos em massa ao vivo pelo rádio. Milhares de ouvintes eram guiados para esse estado alfa ao mesmo tempo. A técnica era tão poderosa que os colegas dele brincavam que o pessoal do Ibope não conseguia fazer pesquisa porque encontravam todo mundo dormindo em relaxamento profundo. Esse trabalho todo foi evoluindo até chegar no seu principal método terapêutico, a regressão de memória. Uma técnica para descobrir como eventos lá do nosso passado, às vezes até de antes da gente nascer, continuam moldando quem a gente é hoje. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em alguns casos do trabalho do Borba que são, sinceramente, de cair o queixo. O primeiro caso é de uma cliente que tinha um pavor, mas um pavor incontrolável de sirenes, principalmente as de caminhão de bombeiro, e ela não fazia a menor ideia do porquê. Com a regressão, ela reviveu um trauma que estava esquecido. Aos 2 aninhos de idade, ela foi salva de um incêndio em casa. O subconsciente dela, para tentar protegê-la, criou uma associação fortíssima. O som apavorante das sirenes ficou ligado ao perigo de morte do fogo. No exato momento em que essa conexão veio à consciência, a fobia que atormentou essa mulher a vida inteira simplesmente sumiu. Entender a origem curou o medo. Agora, se liga nesse próximo caso que é ainda mais profundo. Um homem super pacato, mas que tinha um ódio violento inexplicável por todos os cachorros. A regressão revelou uma coisa impressionante. Quando a mãe dele estava grávida de 8 meses, ela foi atacada de forma brutal por um cão. E no meio do pânico e da dor, ela gritou uma maldição, um desejo de que todos os cachorros morressem. A mente do feto, em desenvolvimento, absorveu essa emoção e essa frase como se fosse uma ordem direta, uma programação. O que essas histórias mostram é uma verdade muito profunda sobre quem é que está no controle da nossa vida, das nossas reações, dos nossos medos. A mensagem central do Sidney Borba é sobre empoderamento. Ninguém é um passageiro à deriva, sabe? Cada um de nós é o capitão do seu próprio navio.
A gente tem o poder de definir o rumo. Então, a lição fundamental é essa. A gente tem sim o poder de guiar a nossa vida. Como? Assumindo o controle dos pensamentos, entendendo essas programações que rodam no automático e, a partir daí, escolhendo de forma consciente a direção que a gente quer seguir. E no fim, fica essa pergunta. Uma pergunta poderosa para a gente refletir. É um convite para cada um olhar para dentro e talvez começar a própria jornada para finalmente assumir o comando do barco.